Você sabia que você pode fazer orações, dar esmola, ser piedoso, temente a Deus e ainda assim não ser salvo? Fica aqui comigo que eu vou te contar a história de Cornélio. Cornélio era um homem que era centurião da corte chamada italiana e ele era tudo isso, só não era salvo. Em Atos capítulo 11, versículo 14, Deus diz que um anjo foi enviado a ele para que ele pudesse ouvir palavras pelas quais ele seria salvo. Este anjo disse a Cornélio que ele deveria chamar Pedro, e Pedro falaria essas palavras pelas quais este homem Cornélio seria salvo. Então o Espírito Santo avisou Pedro que deveria ir com os homens que esse homem enviou. Cornélio então manda algumas pessoas para chamar Pedro realmente e ele vai até a casa de Cornélio. Chegando ali, ele então vai falar aquelas palavras pelas quais Cornélio seria salvo. E que palavras são essas? Naquele momento, na casa de Cornélio, Pedro começa a pregar o evangelho, que é falando sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a morte dele, de como o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e como, crendo nele, crendo que aquele sacrifício é suficiente, nós podemos ser salvos se nós cremos naquele que morreu na cruz. E desta forma, naquela hora, a Bíblia nos diz que Cornélio foi salvo. O Espírito Santo veio sobre ele e ele finalmente se tornou uma habitação do Espírito Santo. E talvez você se encontre nessa situação. Talvez você ora a Deus, talvez você dá esmolas, talvez você se sente piedoso, talvez você acha que realmente com as suas obras você vai conseguir ser salvo. Mas Deus nos mostra através deste capítulo da Bíblia que não é as suas obras, não são as suas orações, não são as suas esmolas que vão fazer com que a sua salvação seja garantida. A sua salvação só pode ser garantida se você realmente crer que o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele pode realmente te salvar. Quando você crê que aquilo que aconteceu naquela cruz, aquela morte dele, nele foi castigado os seus e os meus pecados. Então você finalmente naquela hora recebe a remissão dos pecados, o perdão dos pecados e você se torna uma nova criatura e recebe então no seu próprio corpo o próprio Espírito de Deus. Se você está nessa situação, chegue até Deus hoje mesmo, peça perdão pelos seus pecados, confie neste sacrifício, porque o Senhor deseja te salvar ainda neste dia.